Olá, pessoal! Hoje estamos aqui, Top Master Convida. Estamos aqui com o nosso convidado, Ronaldo, pai, empresário, marido. Me conta um pouquinho, Ronaldo. Te apresenta aí pra gente, a gente quer saber um pouquinho da tua trajetória. Eh, Como o Kleber falou, meu nome é Ronaldo, né. Hoje eu sou empresário da área do esporte, eu dou aula de Muay Thai lá no Lisboa, Alto Forquilhas, tá. Minha vida hoje basicamente é cuidar da minha empresa e cuidar da minha família, né. Então hoje eu divido muito o meu tempo cuidando desses 2 setores da minha vida. O dia todo é focado na empresa, cuidando da empresa, e hoje o que que eu não tinha antes na contabilidade, né. Sou contador também, sou formado em contabilidade. O Muay Thai ele me possibilitou fazer isso, ficar mais tempo com a minha família, tá. Então hoje eu tenho bastante tempo com a minha família, mas a empresa também me toma bastante tempo. A minha rotina é bastante cuidar da família, estar com a minha família, que esse foi o grande objetivo, né, da troca da contabilidade para o Muay Thai, ter mais tempo para minha família. Daí eu consigo durante o dia, organizar o meu horário para que eu possa estar com a minha família e dando as aulas. E Em, eu cuidando da empresa. em qual momento tu percebeu que precisava virar essa chave? Em qual momento? Foi ali em torno de 2018, 2019, né. Eu e minha esposa, a gente trabalhava, eu trabalhava no escritório, ela trabalhava numa empresa grande, e nós já tínhamos um filho, o primeiro filho, e a gente ficava muito tempo longe do nosso filho, muito tempo mesmo. Eu passava muito tempo do meu dia dentro do escritório e ela muito tempo dentro da empresa, e o nosso filho, consequentemente, muito tempo na escola. O Muay Thai hoje te trouxe qualidade de vida, então. Trouxe, daí 2019, 2018, 2019, veio a pandemia, né, final de 2019, 2020. Daí, na pandemia, eu me recolhi. Quando muitos pararam de trabalhar, o meu serviço dobrou, né, Kleber. Não tinha nada muito concreto sobre o que ia acontecer com as empresas, como que seria o projeto das empresas. E o departamento pessoal, nessa época, ele foi muito exigido. Foi um dos setores que mais foi exigido da contabilidade. Então a gente tinha uma lei no Brasil que vocês sabem, né, é uma lei muito complexa, não é uma lei fácil, departamento pessoal, tu tem que entender muito de lei, e não tinha nada para aquele momento, não tinha nada. Então, tu tinha a lei que já existia, exemplo, como que tu vai afastar uma gestante? Hum. Não tinha uma lei, tinha o que já existia lá, afastava, ia para o INSS e o governo pagava. Mas era um episódio muito fora do comum, e tinha um lado do empresário, não tinha só o lado do funcionário. O empresário não estava entrando dinheiro. Como que ele ia pagar essa gestante? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso é um exemplo. Como que ele ia pagar essa gestante se ele não estava entrando dinheiro? Então, até ali maio, julho, a gente não tinha muito o que fazer. A gente trabalhava com a lei que existia. Daí, quando o governo lançou os projetos para auxiliar o empresário, auxiliar o funcionário, daí a coisa começou a ficar mais calma. Só que esse meio tempo, de março a junho, eu pirei, eu endoidei. Eu trabalhava o dobro do que eu estava trabalhando e eu já vinha com essa mentalidade de ficar pouco tempo com a família. Mesmo estando dentro de casa com o computador, eu estava pouco tempo com a minha família. Meu filho estava na sala e eu no quarto trancado. Isso não é qualidade de vida, não era. Daí surgiu essa ideia. Surgiu essa Já ideia treinava um já. tempinho, Eu já já. vinha treinando um tempo, né? Daí surgiu essa ideia de migrar da contabilidade para o Muay Thai, né? Fazer essa transferência de energias. Assim, quando tu parou para pensar nisso, quais eram os principais desafios? Assim, só para o pessoal entender um pouquinho, eu conheço o Ronaldo há quase 20 anos. O Ronaldo foi meu professor do departamento pessoal e também eu tive a oportunidade de ser aluno dele no Muay Thai. Então, assim, posso garantir que aprendi muita coisa com ele, tanto na parte do departamento pessoal, como também na parte ali da luta. Então, migrar pra mim foi uma coisa difícil, porque eu sou um cara muito contabilista, né, sou muito metódico, sou muito Pragmático. pragmático, eu Aham. sou um cara muito conservador. Então tudo na minha vida eu penso e sou libriano. Então penso 2, 3, 4, 5 vezes para fazer essa troca, né, porque me dói. E eu vou com todo carinho, eu amo o escritório que eu trabalhava. Tenho um carinho muito grande por todos eles lá. Eles me deram muita base. Então, sair da contabilidade, que era uma coisa que me dava uma base familiar de sustentar minha família, financeiramente era muito bom. Eu só não tinha tempo para ficar com meus filhos e com a minha esposa. E conseguir maturar essa ideia para trocar não foi uma coisa fácil. Tanto que no dia que eu cheguei no CT para treinar, a gente estava no meio da pandemia ainda, eu já estava mentalmente eu sou forte, tá. Mas nesse dia eu estava muito fraco mentalmente, eu já estava exaurido, porque minha demanda estava muito grande. Eu absorvo muito problema dos outros. Eu estava absorvendo problema dos meus clientes e absorvendo problema dos funcionários dos meus clientes, eu me colocava muito no lugar deles.
eu não dormia de noite. Eu cheguei para treinar com o meu mestre, o Rafael Bach, e ele me fez essa proposta: Ronaldo, tu não quer comprar um CT? Porque eu já vinha estagiando com ele, dando aulas no CT dele, dando aulas em outras equipes, na Starduin, e eu vinha já criando esse know-how para dar aula, né? E mais a minha experiência administrativa de empresas, ele me convidou para comprar uma das unidades dele. Já estava no teu radar ser um instrutor, E ter já, o teu já, CT? já. Porque vamos falar, eu comecei a lutar em 1993. Eu comecei a treinar arte marcial em 1993. Muay Thai já, não? Kung Fu, com o Kung mestre Fu. Hasse. Em 1996 eu parei tudo para fazer técnico contábil. E dali eu fui fazer técnico contábil, eu fiz contabilidade, fiz administração. Eu me distanciei para o Muay Thai. Mas esse sonho tava lá dentro, tava adormecido. E quando eu voltei a treinar, ele só foi aflorando. Aí foi juntando uma coisa com a outra. Viver do esporte, ter mais tempo para minha família, né? Daí ele me convidou, daí eu cheguei, conversei com a minha esposa, como eu falei, eu fui para casa com o coração partido, mas estava mentalmente fraco. Ela falou: pensa bem, analisa bem. Daí eu analisei 1, 2, 3, 4 dias, sentei com o meu chefe e coloquei tudo que estava acontecendo. Os maiores desafios dessa mudança, o que tu colocaria hoje pra gente, assim? Porque você é um contador, né? Eu sei por experiência própria que passa 10, 12, 13 horas sentado numa cadeira, olhando para o computador e apagando incêndio o tempo inteiro, como tu acabou de, de nos passar aqui. Qual foi, quando que tu pensou assim, poxa, agora vou começar a dar aula, vou colocar o meu CT, porque imagino eu assim, ó, não é só tu ir lá alugar um espaço. Tu precisa também ter os alunos, Boa pergunta. captar, trazer essas pessoas, fazer com que eles continuem. O que que tu acha que tu parou e pensou assim, poxa, friozinho na barriga, e agora? Porque eu larguei lá, saí da empresa, que era algo que eu considerava estável, que trouxe um sustento para minha família até então, e agora eu tô indo para Algo. algo desconhecido. Fala um pouquinho pra gente aí, como foi essa mudança, como foi colocar o pezinho no CT, como que foi achar o primeiro espaço, os primeiros alunos, dar a primeira aula. Imagina eu chegar: "Pô, a minha primeira aula hoje eu vou receber o primeira mensalidade do aluno, como que eu vou fazer isso daqui pra frente?". Chegar ao ponto de: "Empresário, vocês deveriam saber quantas pessoas vocês precisam atender ou quantas vendas vocês precisam fazer para o seu negócio se tornar viável". Como foi isso, Ronaldo? Então, assim, ó, como eu falei, sou contabilista, né? Sou pragmático. Eu não tomei uma decisão do nada. Tipo, do nada, assim, sem um lastro financeiro. Eu tinha um dinheiro guardado. Eu tinha um dinheiro estancado, né? Então, lembrem, era pandemia, 2020. Eu pedi demissão em julho e saí no dia 30 de novembro. Estávamos na pandemia. Quando eu recebi o CT, Kleber, não foi uma coisa tão simples assim, né. Eu fiz loucura. Muitos vão dizer que me chamam de louco, né. Eu saí no meio da pandemia. Ah, mas qual é o empresário que não é louco, É, Ronaldo? mas lembra, vamos voltando lá que eu sou um cara pragmático, É. é pragmático. Olha, só para deixar claro aqui também, Ronaldo e eu temos a mesma idade, mesmo mês e ano de nascimento e temos o mesmo signo, então a gente meio que tem os mesmos pensamentos. Até ali, início de dezembro de 2020 e metade de 2021, foi tudo um aprendizado, tá. Primeiro dia, cara, o meu professor foi dar aula junto comigo, o CT estava cheio. No primeiro dia, Primeiro, segundo dia tinha 2. mas eram alunos convidados no Alunos primeiro? já, colegas, convidados, alunos que treinavam Fazer um comigo, teste, não, ele foi uma aula lá porque meu experimental. professor é muito conceituado, né, Aham. ele tem um know-how muito grande aqui na área, quem conhece o Rafael Bach sabe o que que ele representa para o Muay Thai, né. Então, daí o pessoal foi e abraçou. Cara, no segundo dia, um aluno, 2. E eu fui indo, era dezembro, o pessoal pandemia, o pessoal também dezembro, o pessoal estava indo pra praia, Uhum. estava ficando em casa, estava naquela vibe ainda da pandemia. Janeiro, 1, 2. E aí o que que eu pensava? Eu chegava: "Cara, eu vou fazer isso funcionar. Eu tenho que fazer isso funcionar". Porque eu sou um cara que quando eu demoro, mas quando eu starto eu vou. Eu vou fazer o do meu melhor pra coisa dar certo. Eu acordava de manhã cedo, qual era a minha rotina? Antes eu pegava o ônibus e ia para o centro trabalhar. Eu acordava de manhã cedo, pegava meu carro, ia para o CT, limpava o CT. Chegava cedo, 1 hora antes.
Limpava e esperava o primeiro aluno. E dava o meu melhor pro primeiro aluno. Aí começou a aparecer o segundo, o terceiro, o quarto. Quando eu vi de manhã eu já estava com 5. E a coisa foi indo, foi viralizando, foi indo. Quando chegou no final de 2021, eu já estava com o CT mais cheio. Eu sempre coloquei na minha cabeça, um dia após o outro, um dia após o outro. E não vou voltar para trás. Um dia após o outro. E nessa ideia de um dia após o outro e sempre dando o meu melhor, estudando, buscando o meu melhor, eu consegui formar minha turma, tá entendendo? Foi fácil? Não, cara, não é fácil. Tu vem de uma vida financeira muito boa, pra tu apostar todo o dinheiro da tua família em algo novo, Aham. tá entendendo? E dentro da contabilidade, eu sempre estudei uma coisa que as empresas morriam em 4 anos, Sim. 5, 6 anos. Aham. E, cara, desde o primeiro dia, a minha empresa não vai morrer em 5 anos. A minha empresa Vou não vai passar falir. por essa Vou, etapa. vou passar, vai ser um dia após o outro e vou fazer meu nome. E assim, eu acho que uma coisa que eu levo no meu coração, Kleber, tudo tem um propósito. Tudo que tu passa na tua vida tá te forjando para um propósito maior. Uhum. Tudo que eu passei na contabilidade e na área da administração que eu trabalhei, essas 2 áreas que me formaram, essas 2 faculdades que me formaram, elas me formaram para esse momento. Me Sim. forjaram para chegar nesse momento, que hoje eu vejo que eu tenho um propósito no Muay Thai. Eu sou empresário? Sou. Tenho um fim lucrativo, minha empresa tem. Uhum. Mas além do fim lucrativo, eu tenho uma parte social. Eu tenho uma parte social muito importante lá no meu CT. Isso é importante. Hoje, como é a sua rotina como instrutor? Como que tu aplica isso hoje dentro da sociedade? Então, minha rotina como instrutor, eu tenho meus alunos, né? Eu tenho quase 200 alunos, graças a Deus. E dentro dos 200 alunos, eu tenho alunos que focam na qualidade de vida, tá? Que eu chego lá, eu já faço uma entrevista. Qual é o seu objetivo para com o Muay Thai? O que você espera de mim para você, né? Muitos dão qualidade de vida. Então, eu organizo hoje minha rotina. Eu tenho 7 horários no meu CT. 90% são alunos comerciais. Então, os meus treinos são focados em ensinar Muay Thai, porque não é Muay Fitness, desculpa, é Muay Thai mesmo. Então, eu vou ensinar a essência do Muay Thai, buscando a qualidade de vida para eles, tá? Dando um treino técnico, mas sempre buscando o melhor para que eles possam perder peso, coordenação motora, cognição, tudo isso, tá? Mas eu falei que 90% dos meus alunos são comerciais, eu tenho 10% que são lutadores, Hum. tá? E a maioria desses lutadores, a gente tem, como eu tinha um sonho de ser empresário, ser professor, eles têm um sonho de ter uma carreira. Então a gente treina eles para eles virar lutador e dentro disso criar um cidadão para a sociedade. Já mostrando que através da luta do Muay Thai, eles podem atingir o objetivo, o sonho deles, que é ser lutador, mas também ganhar dinheiro com isso. Porque muitos deles vêm de uma realidade financeira não tão boas, como eu também vim, né? Então a realidade deles é lutar, ganhar dinheiro e formar uma família como eu, como você. Teus alunos hoje, então, são bem diversificados. Hoje, questão de idade, Então, objetivos. Tem, por exemplo, eu quero ir lá e extravasar. Um dia cansativo, de muito trabalho, eu quero só pegar a manopla, treinar um pouquinho e vir para casa, de preferência com a cara não amassada e sem sanguinho na boca. E já tem aqueles que vão lá já para, no pensamento de serem lutadores, se desafiarem, levar o corpo ao limite. Como que tu hoje consegue diferenciar? Uma pessoa com 10 anos, eu com 45, um senhorzinho com 60, ele consegue ser atendido hoje no teu CT? com certeza. Eu tenho alunos que de 5 anos, né? Alunos de 60 a 65 anos. Então, a gente tem esses públicos bem variados. Tem crianças, homens, mulheres, adolescentes. Então, a gente trabalha com todos eles. A entrevista é muito importante quando eu faço. Qual é o teu objetivo? Em cima Faz do um um acolhimento acolhimento. quando Quando o aluno chegou, eu já gosto de perguntar. Se é uma criança, eu pergunto pro pai e pra mãe. Qual é o uhum, objetivo? Daí, geralmente sempre é o mesmo objetivo. De sair, celular. A maioria deles querem que os filhos parem de usar celular. Então, dentro daquilo, a gente recebe a criança, começa a dar os primeiros treinos e vai vendo a dinâmica de cada um e vai trabalhando em cima. Lembra que eu conversei uma época contigo? Cara, quando chega alguém no meu CT, se eu já começo a trabalhar contigo, já me dá o feeling. Se tu tá bem no dia, eu já chego e consigo ver se tu tá bem ou se tá mal, só olhar pro teu corpo. Isso a gente vai criando um feeling, tá entendendo? Vai criando aquela leitura do teu aluno. Começa a conhecer. Pô, hoje o Kleber, ele teve um dia exaustivo, então, cara, eu vou dar um treino para que aquele dia dele ele esqueça. Aquela uma hora que ele tá comigo, ele vai esquecer dos problemas dele.
Então eu vou dar um treino pra ele bater aparador, bater saco. Claro que eu lembro, o Kleber é um contador, ele não é um aluno atleta meu. São coisas diferentes, eu tenho que trabalhar públicos diferentes. Então, Kleber, eu vou te proporcionar isso. Vou te dar um treino pra te tirar o teu melhor dali. E a hora que acabou o treino, cara, tu vai pra casa e vai descansar, vai relaxar, pra amanhã voltar pro escritório e fazer tudo de novo e resolver aquele problema. Porque eu já estive no lugar do Kleber. Tinha dias que eu queria chegar no CT, cara, eu não queria nem conversa. Eu me estressei o dia inteiro no escritório. Eu só quero bater aparador, tá? Uma ideia pra vocês qual é a minha rotina no escritório. Tinha dias que eu me estressava muito no escritório. Não tem um contador, desculpa, não tem um contador que não se estressa. Um dia da semana ele vai estressar. Sério, vai. E vai mesmo. Se não é com o cliente, é com o dono do escritório. Se não é... Geralmente não é nem com o cliente, nem com o dono do escritório, é com o governo, tá? A gente se estressa com o governo. Cara, eu só queria bater. Eu saía do escritório 5h30 da tarde com um problema pra resolver. Assim, ó, hoje eu não vou resolver. Não... Mentalmente eu não vou resolver esse problema. Vou lá pro CT, vou bater aparador. Bati aparador, peguei minha família, entramos no carro, fomos pra casa, almoçamos, jantamos, né? Cara, a solução apareceu do problema. Porque eu joguei toda a minha energia ruim pra fora no aparador. Daí, se eu tivesse ficado trabalhando até 8 horas da noite, eu não teria resolvido, teria ido pra casa, dormido, pensando naquele problema. Chega no outro dia, resolve tudo com a maior Chega no outro tranquilidade. dia, pô, fui, bati o aparador, a luz, relaxei minha mente, resolvi o problema do meu cliente, tá entendendo? Então, o Muay Thai eu consigo fazer isso. O que que tu considera como o Muay Thai ele te ensina além da luta? Como que ele pode atuar na tua vida, né? Tu acabou aqui de mencionar a tua experiência, né? Que era na frente do computador, um trabalho administrativo. Mas o que que isso pode agregar na vida de um cidadão? Um cidadão que não está praticando Tá. esporte, ou aquele mesmo que faz uma outra categoria, uma musculação, uma corrida. O que que tu acha que o Muay Thai tem a proporcionar além da luta? Além da luta, assim, ó, disciplina, né? Saber viver em sociedade. Por quê? Que eu vejo hoje. Eu faço academia, eu até me matriculei antes de novo, vou voltar a fazer academia. Só que as academias, elas criam mini ilhas. Que é os amigos treinando entre amigos e não convive com outros grupos. Tem o grupo dos bodybuilding, e assim vai indo, né? No Muay Thai, não. Você tem que treinar com outras pessoas. Você tem que socializar com outras pessoas. E hoje a gente vive num mundo onde que as pessoas não estão socializando tanto mais pessoalmente. Tudo é celular. Então, o Muay Thai traz essa convivência entre as pessoas, né? É ver em equipe, ver em grupo. E para viver em grupo tem que ter o quê? Disciplina. Para que todos possam viver no mesmo ambiente. E são culturas diferentes dentro do tatame. Se dá aula para 20, 30, 40 pessoas, que às vezes é o meu caso, 15 pessoas, seja 10 pessoas, tem culturas diferentes. Então, o professor, eu digo que ele é um maestro. Ele tem que controlar várias culturas ao mesmo tempo, fazer com que isso funcione e que todos saiam satisfeitos no final da aula. Tá entendendo? Então, ele vai criar regras para que isso aconteça. Disciplina, horário, eh conduta de tatame. Isso traz um pouco para as pessoas. Nossa, aborda vários. E foca lá no final, o meu objetivo principal, o meu objetivo é dar qualidade de vida para as pessoas. Pegando esse gancho, Ronaldo, tem alguma história marcante, assim, de algum aluno que chamou a tua atenção na questão da mudança de vida, ou seja, influência dos negativas de amigos, questão de drogas, questão do próprio celular que tu mencionou, questão parte física mesmo, às vezes uma pessoa totalmente sedentária, que estava fora do peso, do padrão estabelecido hoje pela sociedade. Tu consegue hoje parar para nos dar um depoimento, assim, de um ou outro aluno que tu viu assim: "Nossa, quando chegou aqui estava desse jeito e agora com o que a gente implementou aqui fruto do nosso trabalho, se transformou numa Eu outra tenho vários realidade"? cases, né, tem várias situações que a gente pode falar, porque são o meu CT eu já tô há 4 anos e meio, né, mas eu já vinha com o meu professor, então a gente já viu várias situações, né. Meninos de projeto, que não tinham nenhum norte, né, família totalmente estruturada. Então a gente já viu que alguns meninos de projeto, o Muay Thai transformou. Tirou ele daquela situação de viver uma vida obscura e ir para um lado ruim da vida, né, e hoje tem uma vida já encaminhada através da luta, né, sem citar nomes, mas a gente tem várias situações lá que a luta proporcionou eles ter uma outra vida. Se não fosse a luta, eles estariam hoje nos movimentos, né, que a gente sabe de narcotráfico, essas coisas todas. Eles optaram ser lutadores, seguiram a orientação dos professores e hoje eles têm
uma vida que tá fora da droga, né, de ter uma Ter a situação. cabeça focada em outro Isso, objetivo, trazer metas, isso. enfim, se desafiar no dia a dia, porque o Muay Thai tu não vai chegar lá e socando de qualquer jeito, né, Ronaldo? Tu tem que aprender a base, depois saber segurar um pouquinho, condicionamento físico. Então tudo isso está atrelado ao quê? Ao treinamento, ao condicionamento, A mente. a mente, o próprio instrutor para analisar no individual cada um. Tem Então, também, tu perguntou lá, tem alunos comerciais, eu tenho um aluno lá que tá até hoje comigo, né. Cara, ele chegou um dia lá e tava com 120, 125 quilos. Hoje ele fica ali, ele dá uma flutuada entre 85, 90, 85, 90, mas ele mandava quase todo mês laudo do médico dele. Ah, coluna torta, joelho estourado, cotovelo estourado. Cara, e ele sempre fala pra mim: "Ronaldo, hoje o Muay Thai é uma das coisas que me ajuda. Eu não uhum. consigo mais parar de fazer Muay Thai. Se eu paro um mês, tudo que tava lá que ele tem as doenças ainda, estão lá, né, Sim, são doenças da idade, porque ele já não é aham. um guri novo, e se ele para, piora. Quando ele tá praticando, ele consegue manter uma qualidade de vida, porque ele tá mantendo o corpo em movimento, tá entendendo? E daí dentro dessa ideia de manter o corpo em movimento, o professor ele tem que saber o limite do aluno, pra não estourar o aluno. E Tem também para não eu vejo assim, ó, que talvez eu que já treinei durante um bom tempo, tô voltando aos poucos, assim, eu vejo, Ronaldo, e às vezes tu sendo iniciante, começa: "Pô, eu quero fazer aquele movimento, eu quero fazer desse jeito". Se o instrutor não souber lidar com esse aluno, pode perder também, porque causa um no mesmo ponto que ele vai interessado, ele pode no dia seguinte: "Pô, não consegui, me chamou a atenção aqui, não consigo acertar esse chute, não sei o que é o jab, não sei o que é o direto". Então tem também esse pastoreio para saber ter o time do aluno, tem. saber chamar ele para uma conversa no individual após o treino, perguntar. Tu faz esse trabalho de talvez perguntar para o aluno: "Pô, o que que tu achou desse teu primeiro treino?". Enfim, fala um pouquinho. Faço até hoje. Hoje mesmo eu saí de lá antes de vir pra cá. Gostou do treino? Tá tudo certo? Foi bom pra ti? Cara, tu tem que ter o feedback direto do aluno. Tem que ter o feedback pra saber se tá dentro do que ele quer. Porque, voltando àquela ideia que eu joguei lá atrás, tu trabalha com 10, 15 alunos, 20 às vezes, né? Tu tem que. Às vezes eu gosto de fazer o quê? Eu rodo, vou ensinando, ensinando, pego cada um, pego a média do problema, levo pro meio da turma e depois eu paro no final do tatame e olho, dou aquela olhada geral. Daí ali eu vou captando o que cada um tá me mostrando com o seu corpo, ou com sua técnica. Daí eu puxo no canto, ó, dá de melhorar isso. Uma coisa que eu vejo, a gente vai ter um interno agora lá na nossa equipe. Tem muitos alunos que querem fazer o interno, né? Eu tenho que ter muito tato para jogar alguém pro interno. O interno do Muay Thai, para quem não sabe, é onde começa a virar lutador. Aquelas lutas que a gente faz fechado na nossa equipe, né? Pra ali já começar a pensar quem a gente sabe que, pô, esse daqui vai dar de transformar num grande lutador, esse aqui tá no caminho, esse aqui tem que melhorar aquilo. Mas tem muita gente que se emociona no interno, porque o Muay Thai ele ainda é um esporte de contato, né? Então o professor ele tem que tomar cuidado. Então, eu queria entrar um pouco mais nessa parte técnica. Como que funciona hoje a tua aula? Porque tu tem alunos lá graduado, tu tem alunos iniciante, tu tem o aluno que é o empresarial, né? Como que funciona hoje a tua aula? A coisa é orgânica, tá? O que é orgânica? Eu tenho minha proposta, né? Se eu falar de estilo aqui, a gente vai virar muito técnico, mas semana retrasada eu estava trabalhando estilo que é Muay Thai. Vou traduzir para os leigos. Mas só um pouquinho, é segunda a Não, é isso que eu sexta, quero ir dar. Muay Thai. É o cara que ele é o lutador de Muay Thai que ele joga muita mão, que ele vai para é um boxeador do Muay Thai. Essa semana eu tô trabalhando no Muay Firman. Daí qual é a proposta, Cleber, pra te entender? Eu começo na segunda-feira com esse estilo e eu levo até a sexta-feira e se eu sentir a necessidade dentro desse estilo, eu levo mais uma semana, tá? Daí o que que eu faço? Tem os mais graduados e menos graduados. É a coisa orgânica. A turma das 9 horas da manhã é um jeito, a turma das 3h30 é outro jeito, a turma das 6 porque, querendo ou não, são grupos que trabalham sempre naquele horário, com idades diferentes, culturas diferentes. Então, quando eu vejo que a turma é muito disparelha, eu gosto de casar, fazer trio, né?
Colocar 2 experientes com mais novato. 2 experientes com mais novato, tá? Para o quê? Para que aqueles 2 mais experientes, mais graduados, possam estar ajudando o menos experiente a evoluir. Porque se tu não fizer isso, o que acontece? Acontece as patotinhas, igual eu falei lá nas outras atividades físicas, né? Eu gosto de treinar com o Kleber, eu vou treinar só com o Kleber. Dentro dessa Existe muito isso, né? existe. Isso é É pela afinidade, isso não, afinidade. isso é da cultura do ser humano, é do ser humano. Aham. Afinidade, a gente vai com as pessoas que têm a mesma afinidade, mesma energia e tá tudo certo. Mas o professor, ele tem que tomar cuidado para que esse que tá tudo certo não se vire um uma cultura normal, porque tu perde aluno. E o cara que chega novo, ele tem que ser acolhido. E ele não conhece todo mundo. Então como que eu vou fazer ele ser acolhido? Nesses treinos, que eu começo lá na segunda como firmão e vou levar até a sexta-feira, ou se eu sentir a necessidade, vou mais uma semana naquele estilo de luta, eu vou tentando introduzir o cara mais novo com mais experiente, o mais novo com mais experiente. E sempre eu vejo a energia da pessoa. Eu sei que é um aluno que é muito graduado, que ele tem uma energia como era a minha, de querer participar, ensinar, eu sempre tento casar com esse cara. No outro dia eu tomo cuidado para mudar a dupla de novo, para que o treino daquele que ele puxou o menos graduado possa render com outro cara. E assim a gente vai mesclando a turma durante a semana e começa com uma técnica básica, vai evoluindo, evoluindo, evoluindo a técnica, até onde ele possa chegar no final da semana e entender o que ele está fazendo. E não passar muito malabarismo, entendendo? Ronaldo, para quem está nos ouvindo, qual é o conselho que tu daria para quem quer dar o primeiro passo? Tá lá, ouviu falar de Muay Thai, viu uma luta, John Jones, Anderson Silva, que usavam muito Muay Thai, ficou interessado, tá nos ouvindo aqui. Qual conselho tu Conselho para daria quem quer treinar Muay Thai? para quem A quer dar o primeira primeiro coisa, passo? é, Conhecer. quando eu comecei em É 1993, seguro, Ronaldo? É é seguro, seguro? Eu totalmente vou, seguro. por exemplo, eu vou colocar meu filho, ele não vai vir com a perna quebrada, com o Não. braço. Então vamos lá. O Muay Thai é seguro. Com um profissional de qualidade é muito seguro, tá? Quando eu comecei em 1993 no Kung Fu, a gente não tinha toda essa mídia que a gente tem hoje, né? Então, a nossa cidade é grande, a nossa região metropolitana é grande, né? Temos excelentes professores na grande Florianópolis e no Brasil todo tem excelentes professores. Primeira coisa é ir no Instagram, que hoje é muito fácil, e começar a pesquisar um pouco o tipo de profissional que você vai treinar ou você está levando seu filho. Começar a olhar um pouco a didática, a dinâmica dele e perguntar, tá? Porque tu tem que ter um know-how dele, né? A aula hoje é uma coisa complicada, a gente lida com seres humanos, então você tem que buscar essa informação do professor. Buscou a informação, faz o contato e leva para fazer uma aula experimental. Daí na aula experimental, já vê a estrutura do CT dele, já vê os equipamentos, se ele tem equipamentos de qualidade, se ele tem um saco bom, se o tatame dele é bom, entendeu? Então é procurar no Instagram, primeira coisa, Kleber, é fato, procurar no Instagram e depois ir lá em loco e ver. Tá, Ronaldo, então me diz aí, como e onde as pessoas podem te encontrar? Hoje eu dou aula lá no Lisboa, né? Lisboa é uma região ali da Forquilhas, né? Fica entre o Lisboa, San Marino, Zenaide, eu dou aula nessa região ali. Eu pego toda a região da Forquilhas, que vai ali do Lisboa, ali do nosso lar, quem conhece a região da Forquilinhas, eu pego aquele pessoal do nosso lar ali, até lá na Colônia Santana. Então eu trabalho naquela região lá de São José, lá na Forquilhas, né? Não é nem Forquilinhas, é lá na Forquilhas, em Tu, Lisboa. tu tem rede social, quer deixar um Tem. A contato, nossa uma rede social chamada? lá é Elite Strike Lisboa. E um contato, um Telefone telefone? pode entrar em contato comigo, que é no 48 99121 7512. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho aqui da minha experiência como aluno, né? Me fez muita falta esses 2 anos que eu fiquei parado. O Muay Thai realmente é vida, é como o Ronaldo aqui mencionou, né? Vai além da luta, né? Ele te deixa mais capacitado para o teu dia a dia. Ele te dá uma energia onde você acha que não tem, né, Ronaldo? Então, ele te deixa até no próprio ambiente de trabalho, ele te dá uma tranquilidade. Porque parece que limpa tudo aquilo que é Sim. ruim do teu dia a dia, das tuas atividades, né, Ronaldo? Vou fazer um detalhe, Kleber. Aham, Quando eu falei ali que eu saí da contabilidade, cara, eu sempre me programei para isso. uhum, Acho que seria interessante porque a gente tá falando para empresários também. uhum. Não chegar e dar o peitaço. Quem dá o peitaço? Eu programei para isso. Fui só um sonho de querer estar com a Aham. eu vinha guardando dinheiro, guardando Sim, tu se dinheiro. Então eu me preparou. preparei, porque, tipo, o dinheiro que eu guardei
me deu laços para ficar esses 2 anos com Sim. 1, 2, 3 alunos. Sim, tu deixou uma parte separada, enfim, para Isso. te poder viver com tranquilidade, para que tu não Então, f não f por o porquê que dá errado, e aí eu vou falar um pouquinho aqui como empresário e como contador, né. O porquê que dá errado para a maioria desses empresários? Porque eles buscam o resultado imediato. E aí nesse resultado eles querem o quê? Na sua grande maioria, eles ainda não entenderam o seu negócio, às vezes, na grande maioria das vezes eles são bons no que fazem, são bons naquilo que entregam, ou seja, serviço ou produto, só que eles não dão o tempo para que isso dê certo, porque, pô, tu ganhava 2 e aí tu abriu teu negócio, vai ganhar 500. tu vai às vezes não ganhar nada Nada. ou ter um prejuízo, então tu tem que ter um recurso guardado e organizado para que tu consiga manter o mínimo possível na tua vida, que é se alimentar, enfim, os princípios básicos, né, e também, né, pensar que tu não vai ter aquela remuneração. E eu vou além, a maioria dos empresários eles agem como comerciante, no qual sentido? Cara, a empresa ela tem que ser rica, tem que ter recurso, para só depois eu, como pessoa física, poder celebrar. É a chamada celebração. Então, tem esse lado também. E isso a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no ensino fundamental, no ensino médio. São coisas que a própria política não nos a nossa organização como ideologia e como, país não nos ensina. Vamos aprender na prática e nas dificuldades. Então, dentro é isso aí que eu falei, a vida me forjou para chegar nesse momento, entendeu, Kleber? Então não foi nada assim no peitaço. Não, não Eu foi fui me nada. preparando, trabalhando, eu amo a contabilidade, porque ela me forjou para isso. Então tudo que hoje eu uso como um administrador da minha empresa, do CT, me preparou. Então não foi naquele: "Ó, vou lá montar". Então, guardei dinheiro, eu projetei. Daí quando eu achei que eu estava naquele é o momento, eu fui, entendendo? É o momento. E foi na pandemia, só que eu me projetei para fazer isso. E até hoje eu aprendo, só que o know-how que eu ganhei na contabilidade, o know-how que eu ganhei na área administrativa, me forjou para chegar nesse momento. E é como tu falou, né, Kleber? As coisas nem todo mês é maravilhoso. Nem Sim, todo ano é maravilhoso. sim. É, tu planta para colher, tu planta para colher. E quando tu colhe, tu tem que guardar mais um pouquinho, plantar de novo. É um dia de cada vez, né, Ronaldo? É um dia de cada E vez. tentando melhorar sempre. Então, pessoal, eu estive aqui com o Ronaldo, o nosso professor, nosso atleta, né, empresário, pai, filho, eh, foi um papo muito interessante, né, se você quer saber mais, entre nas redes sociais, a gente vai deixar aqui um canal para que você siga, as redes sociais do Ronaldo, depois a gente vai estar passando aqui como vai estar divulgando isso. Siga também o nosso Instagram, @Estúdios Topmaster. Quero agradecer nosso primeiro convidado no Top Master Convida. Quero agradecer a oportunidade que o Kleber me deu. O Kleber abrindo as portas aqui para mim vai me dar uma grande visibilidade, né? E é um projeto muito interessante. Eu quero participar bastante desse projeto, no que for possível, tá te ajudando, né? E tu tá me ajudando também. Então é isso, pessoal. Que quem quer conhecer meu trabalho, vai estar a minha rede social lá. Eu deixei meu telefone aqui também. E pode ir lá visitar, conhecer a nossa equipe, conhecer um pouco do Muay Thai. E não tenham medo de treinar Muay Thai, pessoal. O Muay Thai hoje é qualidade de vida, sim, senhor. Ele dá muitos benefícios em todas as áreas. Coordenação motora, cognição, qualidade de vida, perca de peso, condicionamento cardio e vai por fora. A gente poderia ficar a tarde toda aqui falando, eu teria só benefícios do Muay Thai para todos vocês. Isso aí, Ronaldo. Obrigado, satisfação, sempre tê-lo Obrigado, aqui. querido. Um abraço.